Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente continua falando sobre alguns fundamentos bem importantes, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Eu quero começar falando com vocês sobre os meios ópticos e o primeiro é o meio transparente. Pessoal, a ideia é a seguinte, para a gente o meio transparente vai ser aquele meio onde os raios de luz vão ser transmitidos de forma regular, formando imagens nítidas. Coelho, como assim? Olha só, imagina o seguinte, eu tenho ali um bloquinho feito de um material transparente. Quando a luz passa por um material transparente, os raios de luz vão passar de forma retilínea, ou seja, são trajetórias regulares, tudo bem? E aí o mais importante é o quê? Que a gente vai ter a formação de imagens nítidas através desse meio. E um exemplo que a gente pode falar é a água. Você está vendo ali um golfinho onde a gente pode ver todos os detalhes da imagem desse golfinho. É uma foto que foi tirada, tudo bem? E pelo fato da água ser um material transparente, a gente tem ali, nesse caso, a formação de imagem nítida. O vidro comum, o vidro de janela que a gente vê no dia a dia, o vidro que é usado num carro também, a gente vê imagens nítidas de objetos que estão lá do outro lado, tá certo? Agora, a gente tem os meios que a gente chama de meios translúcidos. Nos meios translúcidos, a gente vai ter a formação de trajetórias irregulares. E a consequência disso é que as imagens formadas vão ser de pouca nitidez. Coelho, mas como assim? Dá uma olhada aqui, olha só. Vamos supor que eu tenho ali um vidro jateado, já te mostro a imagem ali do vidro jateado. Eu tenho a luz vindo, e aí, no vidro jateado, a luz vai percorrer esse vidro fazendo uma trajetória completamente irregular, como você está vendo aqui, tudo bem? Então, essa trajetória irregular vai fazer com que a gente veja só um vulto do que existe lá do outro lado, mas não consiga ver uma imagem nítida. Deixa eu mostrar para vocês ali uma situação onde a gente tem o vidro jateado. O que a gente percebe? A gente pode inclusive comparar nessa imagem essa região que está aqui. Eu tenho o vidro transparente. Então você percebe lá por trás do vidro árvores, por exemplo, tudo bem? Já nessa região aqui, pessoal, a gente tem o vidro jateado. O que acontece? Ali no vidro jateado, a gente percebe que tem algum objeto ali atrás, existem coisas ali atrás, mas a gente só vê o vulto, a gente não tem a formação de imagens nítidas. Então, o nome que a gente dá para esse meio aqui é um meio translúcido. Ele permite a passagem da luz, só que como os raios, através desse material, vão passar com trajetórias irregulares, a gente vai ter ali a situação de imagens de baixíssima nitidez, tá certo? Agora, tem os meios opacos. Um meio opaco é aquele meio que não vai deixar a luz passar. Então, a gente fala, por exemplo, de um bloco de madeira. Se eu tiver ali um bloco de madeira, a luz vai vir e não vai passar através dele. O nosso corpo também, um muro também, como a gente tem nessa imagem. Você vê a pessoa ali fazendo o muro, você enxerga a parte do corpo da pessoa que está aqui, ó, acima do muro, mas o que está abaixo do muro, que está atrás do muro, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque esses tijolos que estão aqui formam para a gente um meio opaco. Então, o meio opaco é aquele onde os raios de luz não conseguem ultrapassar, não passam por ele, tudo bem? Então, a gente não tem a formação da imagem. Agora, pessoal, olha só, vocês têm que tomar um cuidado. Vocês viram esse muro ali? O muro é opaco à luz. O nosso corpo também é opaco à luz. Mas o cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: se um meio material é opaco a uma onda eletromagnética, não quer dizer que ele vai ser opaco a todas as outras ondas eletromagnéticas. Mas como assim? Olha só, pelo nosso corpo a luz não passa, então o nosso corpo ele é opaco à luz. Mas quando a gente vai ao médico e ele manda a gente fazer uma radiografia, o que acontece? Tem uma chapa fotográfica, aí o nosso corpo fica aqui na frente. E aí, do lado de cá, são emitidos os raios-x. Os raios-x passam pelo nosso corpo e gravam uma imagem na chapa fotográfica. Então, o que acontece? Olha só, a luz não passa pelo nosso corpo, mas os raios-x conseguem passar pelo corpo, porque são ondas que transportam mais energia. A gente vai conversar mais detalhes do porquê disso lá nas aulas de física moderna, mas o importante agora você saber é isso, tá? Que se um meio, como por exemplo o nosso corpo, é opaco a uma onda eletromagnética, como é o caso da luz, não quer dizer que ele vai ser opaco a todas as outras ondas eletromagnéticas, tá certo?
Agora eu quero fazer com vocês um exercício. Vamos dar uma olhada aqui então, exercício número 1. Considere as seguintes afirmativas. Primeira, os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. Vamos anotar aqui então que o item 1 é verdadeiro. Item 2. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz, e a luz absorvida é transformada em outras formas de energia. Pessoal, isso ocorre nos meios opacos, tudo bem? Então, o item 2 está falso. Seguindo, item 3. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Pessoal, os meios onde a luz não passa com tanta facilidade como os meios transparentes e a trajetória não é regular são os meios translúcidos. Então, a questão fez o quê? Ela inverteu as definições nos itens 2 e 3, por isso o item 3 também é falso, tá certo? E aí a questão pede para a gente marcar quais são verdadeiras. Letra A, apenas a 1. Perfeito, essa é a nossa resposta, tá certo? Agora vamos conversar sobre os princípios da ótica. E o primeiro é o princípio da propagação retilínea. E esse princípio, pessoal, diz pra gente que a luz em meios homogêneos sempre se propaga em linha reta. Olha, mas espera aí, meios homogêneos, o que é isso? Olha só, um meio homogêneo é um meio onde em todos os pontos eu tenho sempre as mesmas propriedades, só isso, tá certo? É onde que a gente percebe, onde que a gente nota isso? Por exemplo, numa balada, quando você vai numa festa, como você está vendo no vídeo aqui atrás, a gente tem os canhões de luz, os canhões de laser, e a gente percebe sempre aquelas linhas retinhas, tudo bem? Então a gente sabe que a luz sempre se propaga em linha reta. Agora eu já vou aproveitar e vou falar de um segundo princípio com vocês e depois a gente anota tudo direitinho. Aproveitando esse vídeo que você está vendo aqui atrás, o que a gente percebe? Que os canhões de laser emitem esses feixes de laser, os feixes de luz, e aí os raios de luz se cruzam. E detalhe, quando eles se cruzam, eles não batem e vai um para cada lado? Claro que não. Eles se cruzam e cada um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido, tudo bem? Um não ganha energia do outro, um não perde energia para o outro. Uma coisa é o ponto onde eles estão se encontrando, mas isso a gente conversa em outro momento mais para frente, tá certo? Então os dois princípios que a gente falou são, olha lá, o primeiro, que a luz sempre se propaga em linha reta, e o outro, que dois raios de luz quando se encontram, não vão alterar as propriedades um do outro, ou seja, eles são independentes, cada um segue o seu caminho com as mesmas características, mesma cor, mesmo brilho e tudo mais, tá certo? Então, pessoal, o primeiro princípio diz que em meios transparentes, lógico, para que a luz possa passar, né, e homogêneos, a luz sempre se propaga em linha reta. E a gente pode usar como exemplo disso aqueles lasers que a gente vê em shows, tá certo? E tem o segundo princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz, que a gente acabou de falar, que é o quê? Que dois raios de luz que se cruzam seguem as trajetórias mantendo todas as características que eles tinham no começo, que de novo a gente pode usar como exemplo para vocês ali o que acontece numa balada. Você percebe ali na figura, em vários pontos ali os raios de luz se cruzando e cada um deles seguindo sua trajetória com a mesma cor, com o mesmo brilho e tudo mais, tá certo? E tem o terceiro princípio, que é o princípio da reversibilidade, que é o quê? O caminho que a luz segue na ida de um ponto ao outro também é o caminho que ela segue na volta. Então vamos escrever o seguinte, que a trajetória seguida pelo raio de luz num sentido é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo para isso ficar bem claro. Quando você está dirigindo e olha pelo retrovisor e vê o carro de trás, a pessoa do carro de trás, se olhar pelo teu retrovisor, consegue ver você. Isso porque a gente tem uma superfície, que é a superfície do retrovisor, que vai causar uma reflexão, e aí o que eu digo para você é o seguinte, o caminho da luz na ida é exatamente igual ao caminho da luz na volta, tudo bem? E um exemplo prático onde a gente pode perceber isso, além desse caso de você dirigindo o carro enxergar o carro de trás pelo retrovisor,
É só você olhar atrás dos ônibus de linha da tua cidade, e é muito comum atrás de um ônibus ter uma plaquinha ali dizendo o seguinte: se você não enxerga o meu retrovisor, eu não enxergo você. É um recado que é deixado para quem está de carro atrás do ônibus, caso o ônibus precise fazer alguma manobra. Por quê? Porque se o teu carro está muito colado no ônibus, a ponto de você não enxergar o retrovisor do ônibus, significa o quê? Que pelo retrovisor, o motorista também não consegue enxergar você, tudo bem? E por quê? Porque o caminho da luz na ida é sempre igual ao caminho da luz na volta, tá certo? Agora, antes de fazer mais exercício, eu quero conversar com vocês sobre algumas aplicações dos princípios da ótica, principalmente lá do primeiro, que a luz sempre se propaga em linha reta. E para isso eu quero discutir a formação de sombra e penumbra. A gente tem ali então um ambiente onde a gente tem uma mesa, o chão, e vamos considerar que a gente está num ambiente fechado onde ele é bem escuro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou acender uma lâmpadazinha ali, é uma lâmpada bem pequenininha, então a gente considera ela como chamada fonte pontual de luz, tudo bem? Ela vai emitir luz e a luz vai iluminar todo esse ambiente. Detalhe, como a luz se propaga em linha reta, eu trouxe linhas vindo da fonte de luz até as bordas da mesa. Então, o que vai acontecer é que essa região aqui da mesa vai ficar iluminada pela lâmpada. Agora, essa região aqui embaixo, como a luz se propaga em linha reta, vai formar para a gente uma região de sombra, tudo bem? Então vai ficar uma região escura aqui embaixo, por quê? Porque a única fonte de luz é essa fontezinha aqui, tá certo? Agora olha só, se essa fonte de luz estivesse mais pro lado um pouquinho, então eu vou tirar essa fonte de luz dali e vou colocar ela aqui pro lado. Quando a gente acende a lâmpada, o que vai acontecer é o quê? Que ela vai iluminar a mesa e essa região aqui que tinha sombra não vai mais ter sombra. Essa região aqui vai ficar iluminada por aquela fontezinha de luz, tudo bem? Em compensação, o que vai acontecer é que esse pedaço aqui que estava iluminado, agora tem sombra. Mas de qualquer forma, a formação de sombra é para a gente uma evidência que a luz se propaga em linha reta. Porque se ela não se propagasse em linha reta, o que ia acontecer é que a luz ia vir, ia iluminar essa região aqui embaixo também, e a gente não teria a formação de sombra, tá certo? Agora olha só, se ao invés de fontes pontuais, se a gente tiver uma lâmpada bem grandona, uma fonte extensa de luz, o que a gente vai perceber ali? Que eu vou ter uma região maior iluminada e eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar com vocês, para a gente descobrir a região iluminada, como se eu tivesse uma lâmpadazinha aqui, nessa extremidade, e uma lâmpadazinha nessa. E claro, como se fossem várias lâmpadazinhas ao redor dessa região. Só que eu vou colocar só nos dois extremos para a gente perceber os limites onde a luz chega. Então lá na região mais à esquerda, eu teria o quê? Eu teria em cima da mesa iluminado e essa região aqui embaixo com sombra, tudo bem? Agora, e a outra extremidade? O que aconteceria? Aconteceria o seguinte, eu teria de novo a outra extremidade iluminando essa região aqui em cima da mesa, tudo bem? E a região de sombra seria essa daqui entre esses dois raios amarelos que eu desenhei para vocês. Então, se a gente observar a nossa figura ali embaixo, onde eu tenho as regiões de sombra, eu posso dizer para vocês o quê? Que aqui eu tenho sombra das duas extremidades, ou seja, nenhuma das duas extremidades da lâmpada consegue iluminar essa região que eu estou pintando para vocês. Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que aqui eu tive a formação de sombra, ou seja, é escuro total. Agora, dá uma olhadinha para mim, por favor, nessa região aqui e nessa região aqui. Nessas duas regiões, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que elas foram parcialmente iluminadas. Foi iluminada por uma extremidade, mas não foi pela outra. Então, ali é quase uma sombra. Eu vou dizer para vocês que ali é uma região que a gente chama de penumbra, tudo bem? Então a diferença basicamente entre sombra e penumbra é isso. A sombra é a região onde é completamente escuro e a penumbra é a região onde é parcialmente iluminada, tá certo? Agora, às vezes a gente precisa fazer uma análise matemática sobre isso aqui. Eu vou te mostrar então aquela situação onde a gente colocou
uma lâmpadazinha aqui na região da esquerda, tudo bem? E vai ser a mesma coisa se a gente colocar uma lâmpadazinha mais à direita, se eu colocar a lâmpada grandona, tanto faz. Bom, a gente tinha essa situação, onde eu tenho a região azul é a região iluminada e a região roxinha é a região de sombra. Aí você percebe o quê? Que formaram triângulos. Eu tenho esse triângulo menor aqui, que é o triângulo onde eu tenho a iluminação, e tenho esse triângulo maior, onde pega a região iluminada e a região de sombra, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses dois triângulos ali para vocês, tudo bem? E vou perceber uma coisa bem importante que a gente aprende lá nas aulas do Ferreto sobre semelhança de triângulos, tudo bem? Como os dois triângulos estão um dentro do outro, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é igual para os dois triângulos, então eu tenho esse ângulo aqui em cima igual a esse ângulo aqui em cima, tudo bem? Detalhe, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, esse ângulo aqui em cima é igual a esse outro aqui embaixo. E, por último, esse ângulo aqui na esquerda é igual a esse ângulo aqui na esquerda. Então, vamos marcar que esses dois ângulos aqui também são iguais, tá certo? E se eu tenho dois triângulos semelhantes, existe uma relação entre essa altura e essa daqui, que eu vou chamar para vocês de Hzinho e Hzão. E existe uma relação entre essa base aqui e essa base, que eu vou chamar para vocês aqui de basezinha e basezona. Agora, quem seria para a gente, então, o Hzinho? O Hzinho é a altura da lâmpada em relação à mesa. Quem seria para a gente o Hzão? O Hzão é a altura do teto, ou seja, é a altura da lâmpada em relação ao chão. Quem é o Bzinho? O Bzinho é no triângulo menor, então é o tamanho da mesa. E quem é o Bzão? O Bzão é a base do triângulo maior, então seria para a gente o tamanho da sombra. Como são dois triângulos semelhantes, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que Hzão tá para Hzinho, como Bzão tá para Bzinho. E aí, o que as questões fazem? Desses quatro valores, Hzão, Hzinho, Bzão e Bzinho, eles vão te dar 3 e vão pedir para você calcular o outro que falta. E a matemática disso daqui é bem simplesinha. O mais importante é a gente conseguir enxergar que existem os triângulos ali, por isso que eu fiz essa demonstração para vocês, tá certo? Mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, da sombra que o Sol faz na Terra. Quer ver uma coisa? Eu tenho ali uma árvore e uma mureta. E a gente vai considerar que eu tenho um dia ali qualquer, onde a luz do Sol está vindo e chegando nessa árvore e nessa mureta. Quando a gente usar a luz do Sol, a gente vai considerar o quê? Que os raios solares chegam todos paralelos à Terra, tudo bem? E aí, o que a gente sabe do nosso dia a dia? Que nessa região aqui, atrás da árvore, vai ter formação de sombra. E nessa região atrás da mureta, também vai ter formação de sombra. Se a gente quer achar a sombra ali, como os raios de luz sempre se propagam em linha reta, a gente pode usar a formação de um triângulo também. Mas como assim? Olha lá, eu deixei só os dois raios de luz que estão tocando na extremidade do corpo ali para você. E aí isso quer dizer para a gente o quê? Que até esse ponto não vai ter luz batendo no chão. Então, da árvore até esse ponto é a sombra, e aqui, da mureta até esse ponto, também é a sombra. Por quê? Porque toda essa região aqui, ó, vai ser iluminada normalmente pela luz que vem do Sol. Essa região aqui também é iluminada. Essa região aqui também é iluminada, tudo bem? E aí vamos fazer o seguinte, então. Vamos desenhar ali dois triângulozinhos, aonde a gente tem que informações? Aqui eu tenho a altura da árvore, que eu vou chamar para vocês aqui de Hzão. Aqui eu tenho a altura da mureta, que eu vou chamar para vocês aqui de Hzinho. Aqui a gente tem o tamanho da sombra da árvore e aqui a gente tem o tamanho da sombra da mureta. Que aí eu vou chamar para vocês o tamanho da sombra da árvore de Bzão e o tamanho da sombra da mureta eu vou chamar de Bzinho. Como a gente tem os raios de luz vindo do Sol sempre paralelos, que a altura é paralela e que a base também é paralela, eu tenho de novo dois triângulos semelhantes. Eu posso dizer aqui que Hzão tá para Hzinho,
como Bzão tá para Bzinho, ou seja, de novo, um problema de semelhança de triângulos, como a gente acabou de falar, onde eu falo que a relação entre as alturas é igual à relação entre as bases. E aí nos exercícios, dessas 4 informações, eles vão te passar 3 e vão pedir a outra, tá certo? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, mais uma aplicação. Vamos falar agora sobre eclipse solar. Eu vou colocar para vocês o Sol ali. O Sol é bem grandão, então a gente vai considerar ele como uma fonte extensa de luz. Em outras palavras, a gente vai considerar como se fosse uma fonte de luz desse lado e uma outra fonte de luz desse lado aqui. Como a gente fez agora há pouquinho no caso de um ambiente com aquele holofote lá em cima e a formação de sombra e penumbra na mesa. Bom, para ter o eclipse solar, eu preciso da Terra e entre a Terra e o Sol tem que ter a Lua para esconder o Sol, afinal é eclipse solar, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar primeiro raios de luz saindo lá da parte de cima do Sol, passando pela Lua e iluminando a Terra. Numa situação dessa, eu tenho o quê? Eu tenho raios de luz, então, saindo dessa região, iluminando essa face da Lua, tudo bem? Iluminando a Terra. Só não vai iluminar na Terra, nesse caso, esse trecho daqui até aqui, tudo bem? Que é o trecho onde é feita a sombra dessa extremidade lá de cima. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses raios de luz dali e vamos emitir raios de luz lá da parte de baixo do Sol, passando ali pelas extremidades da Lua. Então o que acontece? Os raios de luz emitidos dessa região vão fazer o quê? Vão iluminar essa face da Lua, vão iluminar a superfície da Terra, só não vão iluminar o que está nesse trecho que eu estou marcando para vocês aqui. Tudo bem? Então o que acontece, gente? Olha só. Se a gente quiser ver bem direitinho onde é sombra e onde é penumbra, vamos colocar lá os raios de luz vindo da parte de cima, os raios de luz vindo da parte de baixo, e aí o que a gente nota ali? Que nessa região aqui, eu não tenho luz de nenhuma parte do Sol pegando, tudo bem? Então, nessa região aqui, eu posso dizer para vocês que é uma eclipse total do Sol. Agora, nessa região e nessa, eu tenho um pouco de luz pegando, então o que vai acontecer nessas regiões é que a pessoa vai conseguir enxergar uma parte do Sol. Então aqui é o que a gente vai chamar de eclipse parcial, aqui embaixo também, tá? O que acontece nessa região é a chamada eclipse parcial do Sol. Mais uma consequência da propagação retilínea da luz, tá certo? E agora eu quero ver com vocês uma última aplicação antes da gente ir para mais um exercício. Vamos falar sobre a câmara escura, que de vez em quando está pintando em prova pra gente. O que é a câmara escura? Pessoal, a ideia é a seguinte, aqui eu tenho uma caixa onde ela não tem nenhuma entrada de luz, a não ser por esse furinho bem pequenininho aqui. Aí, se a gente colocar, por exemplo, um cachorrinho ali, olha que coisa mais linda essa poodlezinha, o nome dela é Duna, é a poodlezinha do meu coração, tá bom? O que acontece então? Ela está sendo iluminada pela luz ambiente e ela naturalmente vai refletir essa luz. Da luz que ela reflete, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar raios de luz nessa região aqui de cima dela e nessa região aqui de baixo dela, se propagando em linha reta, vindo em direção a esse furinho que a gente tem aqui na caixa. Então, olha só, se a gente trouxer um raio de luz ali da cabecinha dela, passando pelo furinho, a gente vai ter um raio de luz desse jeito. E, se a gente trouxer outro raio de luz vindo da patinha dela em direção ao furo, eu vou ter um raio de luz desse jeito. Aí o que acontece? Olha só, esse raio de luz que está aqui, ele veio da cabecinha dela. E esse raio de luz que chega aqui, ele veio da patinha dela. Então, a imagem que vai se formar aqui é uma imagem desse jeito. Ela é menorzinha, tudo bem? E vai ficar de cabeça para baixo. Por quê? Porque o raio de luz que vem da cabecinha forma a cabecinha dela. E o raio de luz que vem da patinha forma a patinha. Se a gente observar, aqui a gente também tem 2 triângulos. Um deles é esse que eu estou pintando aqui para vocês. E o outro é esse que eu estou pintando aqui para vocês.
E esses triângulos são triângulos semelhantes. Eu sei que são triângulos semelhantes porque eles são formados por duas retas que são opostas pelo vértice. Então eu posso dizer o quê? Que esses ângulos são iguais, tá certo? E aí, como eu tenho dois lados na vertical e duas retas se cruzando, são triângulos semelhantes. Aí o que acontece? Quando a gente vai comparar os dois triângulos, a gente percebe o quê? Que eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui paralelos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar para você então esse lado aqui da esquerda como sendo Bzão e esse da direita como sendo Bzinho. Agora, se a gente observar, os dois triângulos têm alturas diferentes. Um é esse e o outro é esse, tudo bem? Pessoal, detalhe, olha só. Eu vou chamar para você esse de Hzão e esse de Hzinho. Quem é o Hzão? É a distância da duna da minha cachorrinha até o orifício, até onde está a câmara escura. E o Hzinho, quem é? É a distância que eu tenho do orifício, do buraquinho ali na câmara escura, até a parede onde é projetada a imagem da duna. Tá certo? Então, como eu estabeleço uma relação entre essas grandezas? De novo, é relação de triângulos. Então, eu posso dizer que Hzão tá para Hzinho, como Bzão tá para Bzinho, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Numa questão eles vão te dar dessas 4 dimensões, 3 delas, e você vai achar outra. Daí de repente você vira e diz para mim assim, Coelho, mas espera aí, essas letras que você usou aí, eu prefiro chamar aqui de H, aqui de Hzinho, aqui eu prefiro chamar de Bzão e aqui eu prefiro chamar de Bzinho. Gente, tanto faz. De novo, eu posso falar que Hzão tá para Hzinho, como Bzão tá para Bzinho. Seja desse jeito que eu escrevi agora por último, ou se eu colocar para vocês o que eu tinha escrito antes, né? Bzão tá para Bzinho, Hzão tá para Hzinho, tanto faz. Desde que eu diga o quê? Que essa medida aqui é proporcional a essa, e essa medida é proporcional a essa, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguns números aí, vamos resolver um exercício. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas, ou seja, a luz não passa, que possui um orifício em uma das suas faces. Na face oposta do orifício fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja 6 centímetros. Calcule a altura H da imagem. Pessoal, a gente tem a figura ali com todas as medidas e aí a gente percebe o quê? A formação ali de dois triângulos semelhantes, ou seja, que são opostos pelo vértice, tudo bem? E aí eu posso dizer para você o quê? Que se ele chamou essa altura da imagem de Hzinho, a gente pode chamar a altura do objeto ali de Hzão, tudo bem? Aí a gente pode dizer o quê? Que a distância entre as faces ali da câmara escura vão ser o nosso Bzinho e a distância que eu tenho do objeto até a câmara escura vão ser o nosso Bzão, tudo bem? E aí, como a gente aprendeu, a gente faz o quê? Que Hzão tá para Hzinho, como Bzão tá para Bzinho. Agora, um detalhezinho. O que a gente tem aqui? Olha só. Percebe que o Hzão e o Bzão estão em metros. E eu tenho o Bzinho em centímetros. Eu posso resolver desse jeito mesmo, mas eu tenho que saber o quê? Que olha só, Hzão e Bzão tem que estar na mesma unidade. Então, Hzinho e Bzinho também tem que estar na mesma unidade. Ou seja, eu tenho que saber que eu vou achar o Bzinho em centímetros, tudo bem? Então vai ficar pra gente, olha só, Hzão, 3 metros, dividido por Hzinho que eu quero achar. Isso é igual a Bzão, são 5 metros, dividido por Bzinho que eu quero achar, que equivale para a gente a 6 centímetros, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar esse 6 e vou trazer ele multiplicando 3. Vai ficar para a gente, então, 6 vezes 3, 18. É igual a... Vou pegar esse H e vou multiplicar ele cruzado ali. Vai multiplicar o 5, vai ficar 5H. Agora, para isolar o H,
É só a gente pegar esse 5 que está multiplicando e levar ele lá para o outro lado, dividindo. Então vai ficar para a gente 18 dividido por 5. Com isso, a gente chega que o H é igual a 3,6. Como a gente já disse, o H fica em centímetros, tudo bem? E essa é a resposta que a gente estava procurando. Daí, de repente, você me diz, Colheu, peraí, mas eu não me sinto à vontade de fazer essa verificação, ver se um está em metro, o outro em metro, um em centímetro, outro em centímetro, tá tudo bem. Bom, não faz mal, você pode, se preferir, transformar tudo, por exemplo, para centímetro. Vamos fazer isso? Quer ver, ó? 3 metros são 300 centímetros, 5 metros são 500 centímetros. O Bzinho já está em centímetro e o Hzinho vai dar em centímetro. Então, se a gente montasse a relação Hzão tá para Hzinho como Bzão tá para Bzinho, usando agora esses novos valores, no caso em centímetros, eu teria o quê? Hzão 300 dividido por Hzinho que eu quero achar. Isso aqui é igual a Bzão, que é 500, dividido por Bzinho, que são 6 centímetros. Detalhe, olha só, o que a gente aprende lá com o Ferreto nas aulas de matemática? Que eu posso simplificar 2 zeros desse lado com 2 zeros desse. Aí, observa só o que ficou aqui. Ficou 3 sobre H é igual a 5 sobre 6. O que está ali é exatamente a mesma coisa que está aqui. Ou seja, a resposta vai dar igualzinho, você resolve da forma como você se sentir mais à vontade, tá certo? Como a questão pediu pra gente calcular a altura Hzinho da imagem e não escolheu uma unidade para a resposta, a gente pode deixar em centímetros mesmo, tá certo? Pessoal, e com isso a gente finaliza essa parte de fundamentos da ótica, tá certo? Tchau e até a próxima aula.